Depois de ter sido extinto o processo contra os ex-vereadores de Ribeirão investigados na Operação Sevandija, especialistas explicam que a ação penal que há contra os envolvidos continua em andamento. Não muda nada nessa investigação. A ação eleitoral que foi extinta contra 10 nomes investigados na Operação Sevandija foi decorrente de acusações por envolvimento no desvio de mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o Ministério Público, vereadores da gestão anterior teriam se beneficiado em um esquema articulado pela ex-prefeita Darcy Vera para empregar apadrinhados políticos na empresa Atmosfera e, em troca, aprovavam projetos de interesse do Executivo. E pelo fato de Darcy não ter sido citada no processo, ele foi extinto. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que na ação também deveriam estar presentes aí como polo passivo, ou seja, como réus, a ex-prefeita Darcy Vera e mais um outro membro aí do seu governo. O fato é que, uma vez que é obrigatório esse litisconsórcio passivo, a falta dele enseja aí a nulidade do processo e, pelo fato desse tipo de ação, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, ter um prazo determinado para ser ingressada, se entendeu que não haveria mais condições de voltar atrás e se dar novo início a essa ação. A gente vê um trabalho muito bem feito por parte aí das entidades Polícia Federal, Ministério Público e afim, depois de 3 anos quase, caindo aí por água abaixo, né? Os ex-parlamentares tinham sido condenados à suspensão dos direitos políticos por 8 anos e recorreram. Agora, com a decisão desse processo, não respondem mais por essa penalidade. Mas tem um porém. Esses vereadores e esses requeridos, de forma geral, deixam de estar inelegíveis, né, para as próximas eleições em relação a esse processo. Se eles tiveram alguma condenação em outros processos nesse meio tempo, não se atinge. Mas em relação a esse processo, em relação à inelegibilidade decorrente desse processo, eles estão livres. Cabe recurso nessa decisão, mas a Procuradoria Regional Eleitoral não deve recorrer porque ela própria opinou pela extinção do processo. Só que a ação penal contra os envolvidos continua em andamento. Se no eleitoral houve o arquivamento com o próprio pedido da Procuradoria, isso não se comunica com a esfera criminal. Eles continuam respondendo à ação penal e segue-se todo o trâmite comum, né? Se forem condenados, haverá os efeitos da condenação criminal, que é a pena privativa de liberdade, e também pode ter a incidência da lei da ficha limpa se essa condenação for confirmada por um órgão colegiado pela segunda instância. E nesse caso, eles podem ficar inelegíveis? Sim, pela lei da ficha limpa. Então, se houver a convalidação da condenação pela lei da ficha limpa, eles serão considerados inelegíveis para as próximas eleições municipais. Nós procuramos cada nome citado na ação e a resposta foi a seguinte: Cícero Gomes e Genivaldo Gomes disseram que sentença judicial não se discute, apenas se cumpre. A defesa de Capela Novas entende que essa decisão já é pacífica para a Justiça Eleitoral e não cabe mais discussão. E Walter Gomes, Maurílio Romano, Samuel Zanferdini, José Carlos Oliveira, o Bebé, e Evaldo Mendonça, o Giló, não se manifestaram. Já Ricardo Silva, que não é réu na ação penal da Sevandija, disse que a absolvição refere-se a questionamentos apenas perante a Justiça Eleitoral, comuns em um processo eleitoral tão conturbado como foi nas últimas eleições para prefeito. E Guilherme Feitosa, que também não está no processo penal por fraude, não se pronunciou. Lembrando que desde o começo das audiências, todos os citados sempre negaram participação em qualquer esquema ilegal. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.